A nossa passagem hoje está lá em Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 16. E ela diz assim: Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos: Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Essa passagem toca em um ponto comum a todos nós, que é a angústia das escolhas. Todos nós, em um determinado momento, sentimos o peso de ter que fazer escolhas, de ter que decidir, assim como Jesus precisou decidir. Devia ter muita gente querendo estar com ele, e ele precisou escolher. Um famoso filósofo do século XX, chamado Sartre, até usava uma palavra pesada. Ele dizia assim: nós somos condenados a ser livres. E o que ele queria dizer é que nós temos que diariamente fazer escolhas, desde as pequenas até as grandes, e isso não é uma escolha, não é opcional. Nós precisamos viver fazendo escolhas. E por que da palavra condenados? Porque ele dizia, às vezes a gente erra e nós temos que conviver com a consequência das nossas escolhas, né? E você percebe que é um grande sinal de maturidade você perceber que às vezes o seu sofrimento vem de escolhas mal feitas que você fez, e você precisa conviver com elas e continuar fazendo no dia seguinte. Na fé, nós temos o livre-arbítrio, que é não uma condenação, mas uma grande graça que Deus nos deu de poder escolher. Porque já pensou quão sem sentido seria a vida se você já nascesse pré-programado, você só fosse cumprindo, e falasse, mas eu quero fazer outra coisa. Não, mas não dá, você vai cumprir. Seria uma vida de escravidão extrema que não teria sentido algum. Então Deus correu esse risco de nos dar o que nós chamamos de livre-arbítrio, que é a capacidade de escolher qualquer coisa. E por que eu digo que Deus correu o risco? Porque havia o risco da gente, inclusive, escolher não estar com Deus. E o primeiro que fez isso foi Satanás no céu, foi Lúcifer. Foi o primeiro que pôde escolher e escolheu não estar com Deus, né? Assim como muitas pessoas escolhem estar longe de Deus, escolhem não rezar, escolhem outras religiões, ateísmo, outras seitas, não querem estar perto de Deus. E você vai percebendo que tudo na nossa vida é escolhas. Então, assim, é importante você entender isso, porque até céu e inferno são escolhas. A gente gosta de jogar na conta de Deus, né? Deus é carrasco, já ouviu isso? Já. Deus manda as pessoas para o inferno. Veja, você, quem quer ir para o céu, escolhe um caminho de vida que leva para o céu. E quem não quer, escolhe outro caminho. É como um porteiro. Se você chegar num clube com terno e gravata, o porteiro vai falar: aqui você não pode entrar. Assim como se você chegar numa festa de casamento de sunga, o porteiro vai falar: não, aqui você não pode entrar. E a culpa não é do porteiro, a culpa é sua que escolheu mal a roupa. Entende? Então, até céu e inferno são escolhas. Isso significa, minha gente, que não há destino. Às vezes é romântico falar assim: o destino nos uniu, foi o destino que trouxe. Mas não foi o destino, foram escolhas. Você um dia escolheu sair, ele escolheu sair, vocês escolheram o mesmo lugar, vocês escolheram trocar o telefone, você escolheu ligar, ele escolheu atender. Verdade. E depois vocês escolheram casar. Agora pela internet, né? Agora pela internet ficou mais fácil ainda, né? Vamos escolher. Mas são escolhas, minha gente. Então veja que tudo são escolhas, não há destino. Se você é católico, cristão, pode até soar bonito, mas não há destino, não há predestinação, há escolhas. Então, diante disso tudo, você vai falar: nossa, Otávio, mas então é muito pesado isso, eu preciso saber escolher. O que é que eu faço? Como que eu posso escolher bem? E aqui eu vou fazer 3 ressalvas e te dar um conselho.
A primeira ressalva, você precisa saber sobre as escolhas. Você nunca vai ter 100% de certeza antes de escolher. Sempre vai haver alguma emoção da surpresa, do risco. O que você tem são sinais, mais ou menos sinais de que aquilo pode dar certo. Mas você nunca vai ter certeza absoluta. E por que eu falo isso? Porque muitas pessoas ficam paradas naquele estado de não, preciso ter mais certeza ainda antes de fazer, preciso ter mais certeza. E enquanto até um ponto isso é bom, porque você só está colhendo informações, chega uma hora que você precisa escolher. E muita gente fica parada. Não, mas eu quero ter mais certeza ainda se eu devo ou não abrir um negócio. Eu preciso ter mais certeza ainda se é ele o homem da minha vida. Eu preciso ter mais certeza se eu devo servir, fazer um encontro. E você nunca vai ter a certeza plena. Uma hora você vai precisar escolher. Então cuidado, porque às vezes você está adiando a decisão de coisas, esperando ter uma certeza plena, que você nunca vai ter. Então, quando você achar que você já tem indicadores o suficientes para achar que aquilo é uma boa, escolha, faça. Cuidado para não se perder numa espera de uma certeza plena que nunca vai chegar. A segunda ressalva, presta atenção nessa, mesmo escolhas certas, tem pedras no caminho. Às vezes você fala assim, eu escolhi investir o meu dinheiro num negócio e agora está tendo dificuldade. Eu acho que eu escolhi mal, olha, não era para eu ter feito isso. Não, veja, as coisas não são prontas. A escolha certa, você abrir um negócio, agora ele precisa de gestão. Agora ele precisa de tempo para se estabelecer. Eu achei que ele era o homem da minha vida e eu escolhi, mas agora a gente está tendo atritos. Sim, mas ele não veio pronto. Pode ser o homem certo, mas vai precisar lapidar. Então, não é porque você tem obstáculos que significa que você escolheu errado. E por que eu digo isso, gente? Porque às vezes você pode jogar fora algo que era para acontecer simplesmente por impaciência. Eu vejo quantos relacionamentos que as pessoas não têm paciência. Você fala, eu casei, aí começamos a brigar, vamos terminar logo porque não é ele, porque não é ela. Quando na verdade, podia ser a escolha certa, mas você não deu tempo suficiente de lapidar. Se num determinado momento lá na frente você mudar de ideia, tudo bem. Mas cuidado, hoje em dia nós vivemos o que o Padre Léo já há muitos anos chamava de geração Big Brother. Aquilo que me incomoda eu descarto, ao invés de trabalhar. Um relacionamento começou a me incomodar e eu descarto. Então cuidado, gente, porque mesmo escolhas certas precisam de tempo para amadurecer. Terceira ressalva. E essa não é tão fácil assim de ouvir. Grandes decisões, na maioria das vezes, são feitas na solidão. Eu me lembro da Admo semana passada falando de quando você escolheu por Deus, que você era uma menina. Ninguém foi lá e decidiu por você, não foi? Fui eu que decidi. São decisões, gente, solitárias. E é muito comum pra gente que atende as pessoas. Às vezes as pessoas chegam tão desesperadas e falam, o que eu faço? O que eu devo fazer? Eu devo investir ou não devo? Eu devo ficar com ele ou não devo? Eu devo ir ou devo ficar? E por mais que a gente tente ajudar e falar, olha, eu acho que isso, eu acho que aquilo, a decisão vai ser sua. Então, não espere que outras pessoas venham decidir coisas por você, porque as decisões grandes da nossa vida geralmente são feitas na solidão. Olha Jesus aqui nessa passagem. Era muito sério o que ele estava decidindo. E ele precisou encarar e decidir. Pensa em Moisés, na sarça ardente, quando ele chegou lá e Deus falou, Moisés, eu quero que você lidere o meu povo, uma grande libertação. E ele teve que escolher. Pensa no sim de Maria, no quarto dela, quando um anjo chegou e fez uma proposta. Ela até podia ter falado, anjo, espera um pouquinho aí, deixa eu lá perguntar pro meu pai. Ele vai lá, mãe, o que eu faço? Tem um anjo lá no meu quarto. Olha a minha idade. Olha a minha idade. Maria teve que encarar sozinha, gente. Verdade. Então, as grandes decisões da sua vida, provavelmente você vai ter que fazer na solidão. Então cuidado também, porque às vezes você espera que alguém venha resolver ou decidir por você, e isso talvez seja um medo, né? É mais fácil alguém falar do que eu fazer, dar errado, depois ter que conviver com a consequência da minha escolha. Pelo menos depois eu posso falar que foi o outro que mandou, né? Mas não. Então pensa nisso, às vezes você tem uma grande decisão para tomar. E por mais que a gente peça ajuda, no final das contas,
vai ser você que vai precisar tomar. Feito isso, eu dou agora o conselho para você. Como é que eu posso tomar uma decisão melhor então? Menos chances de errar. Eu vou ler o versículo 12. Eu quero que você preste atenção nele. Jesus tinha uma grande decisão para fazer. E olha como começa a passagem. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar. E passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e os escolheu. Reze antes de decidir. Jesus tinha uma grande decisão para fazer, então ele passou a noite anterior rezando. Gente, nós perdemos o hábito de perguntar para Deus as coisas que a gente deve fazer antes de fazer. E a gente às vezes vai fazendo as coisas por impulso, do jeito que eu acho que é, e depois vai dando errado, e a gente fica desesperado e começa a correr atrás de Deus para Deus refazer aquilo que a gente fez mal feito. Então lembre-se de perguntar para Jesus. E aqui é tudo. A gente tem o costume de achar que Deus é só para grandes causas. Quando eu estiver doente, eu peço para Deus. Gente, eu estou falando de coisas pequenas. Jesus, o que eu faço para o almoço hoje? Jesus, que roupa que eu ponho hoje? É tudo, gente. Os temas de pregação, eu falo por mim. Não vem um anjo e sopra. Eu penso o que eu vou falar. Até ontem à noite, eu estava com uma pregação montada. Mas aí chegou ontem à noite, eu falei, Jesus, é isso que o Senhor quer que eu fale? E parece que não era. Então eu falei, então o que é? E aí eu mudei. E é o que eu estou falando hoje. A Adma sempre diz aqui, nós passei o dia rezando hoje antes de fazer essa live. Porque pergunta, Jesus, você quer que faça uma live ou você não quer? Se você falar que não, eu não faço. É perguntar, gente. A nossa chance de errar, quando você pede a opinião de Deus primeiro, é muito menor. Que escola que eu vou pôr meus filhos? Reza, pergunta, Jesus, que escola que eu ponho meus filhos? Jesus, eu vou trocar de carro. Que carro o Senhor quer que eu compre? Esse? Eu vi um bom negócio, mas é isso mesmo, Jesus? Entende? Faça como Jesus, se for necessário, passe uma semana, passe um mês rezando, até você sentir segurança. E aí você vai falar assim, Otávio, eu rezo, mas eu não ouço Deus me respondendo. E aqui, eu quero te dizer uma coisa. Se nós não ouvimos Deus, é porque nos falta intimidade com Deus. E se nos falta intimidade com Deus, só há um caminho. Você precisa, eu já falei isso outras vezes, purificar os seus sentidos. Você não ouve Deus. O que você ouve quando você não está com Deus, então? Que músicas que você ouve durante o seu dia? Quando você abre o YouTube, que mensagens, que vídeos que você vê, ouve? Que áudios que você ouve no seu WhatsApp? O que ouve? Que conversas que você ouve? Porque depois você vai falar, mas eu rezo e não ouço Deus. Mas é claro que não ouve Deus, porque seu ouvido não está em sintonia com Deus. Você está em sintonia com o mundo. Você não vai ouvir Deus. Otávio, às vezes eu vejo o Santíssimo Sacramento, mas sabe quando eu não vejo Jesus? Mas o que você vê quando você não está lá? Quais são os sites que você vê? Quais são as mensagens que você abre? Quais são os programas que você vê? O que você vê na rua? Homem, quando passa uma mulher, o que você vê? Tem homem que parece a menininha do filme do Exorcista, sabe? Só falta virar 360 graus a cabeça assim, para acompanhar a mulher que está passando. E aí depois você fala, mas eu olho para o Santíssimo e não vejo Jesus. Mas não vai ver Jesus. Não tá, o seu olhar não está lá. Eu falo e parece que Deus não me escuta. Mas o que você fala fora da oração? Ah, vai dizer aqui da pessoa que fala palavrão o dia inteiro, conta piada suja, tudo que você fala em ambiguidade. Um dia nós não vamos falar só disso. E aí, depois você fala, mas parece que eu falo e Deus não me escuta. Mas aonde está a tua voz? Percebe? O que você pensa durante o dia? Você pensa em Deus? Você reza enquanto cozinha? Você toma banho? Você reza enquanto você toma banho? Onde está o teu pensamento? Ou você fica pensando, até enquanto dorme, com quem você sonha, né? Porque às vezes o dia passa e o nosso pensamento está em todo lado. Você pensa em quem você está devendo, você pensa em quem te fez mal, você lembra daquela pessoa que você nunca mais vai perdoar, você pensa em quem te traiu, e depois você fecha os olhos e quer pensar em Deus, não vai conseguir. Então, é por isso que na oração da consagração de Nossa Senhora, você fala, eu te consagro meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, porque uma vez que você está com os olhos, ouvidos, boca, coração e todo o corpo consagrado a Deus, você entra em sintonia com Deus. Aí você ouve Deus quando você reza. Entende? Então,
Isso é intimidade, gente. E se eu pudesse falar, a única escolha que você tem na vida, que é 100% de chance, que você vai acertar, é escolher por Jesus. Não é, Ari? Hoje, talvez essa noite, você não consiga escolher um novo emprego, uma nova cidade, grandes coisas. Mas tem uma coisa que é maior do que todas, que você pode escolher já essa noite, se você quiser. Que é escolher viver uma amizade com Jesus. Verdade. Você pode falar, Jesus, eu vou começar hoje, eu tenho sido meio largado mesmo, eu rezo só quando eu quero, mas essa noite eu quero escolher por você, Jesus. E a Bíblia nos diz assim, escolhe por Deus, e tudo mais virá em acréscimo. Amém. Se você fizer essa decisão hoje, já vai ser a maior escolha que você pode fazer na sua vida. E essa é a única, que é 100% de chance, que você não vai se arrepender. Amém? Amém. Hoje o mundo oferece caminhos demais. Você chora, você ri, nem sempre é feliz. É feliz. O mundo não te satisfaz, pois sua alma é grande demais. Só Deus pode enchê-la, pode enchê-la. Hoje seus passos se perdem na estrada. Nem sempre você tem chegada. Entregue seu caminho a Deus. Entregue seu caminho a Deus. Entregue seu caminho.